Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Verbo Vita e Palavra de Vida, neste dia 5 de fevereiro, em que a Igreja faz memória de Santa Ágada, Virgem e Mártir, uma das primeiras santas que é inserida no cânon romano, na oração eucarística 1 da Igreja, e portanto de grande, influência cristã no início do cristianismo e da sua expansão, digamos assim. E hoje vou proclamar o Evangelho do dia desta quinta-feira da quarta semana do Tempo Comum. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser o bastão, nem pão, nem alforjes, nem dinheiro, e que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Disse-lhes também: quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali, e se não fordes recebidos em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, vemos como Jesus enviou os seus apóstolos 2 a 2, como era a prática, digamos assim, jurídica do tempo, em que um testemunho era válido se tivesse pelo menos 2 pessoas, e portanto Jesus quer afirmar que o testemunho dos apóstolos é válido, parte de Deus, e por isso dá-lhes aquilo que eles mais necessitam. E o que é curioso, à maneira humana, é que eles não necessitam nem dinheiro, nem pão, nem alforje, mas dá a Deus aquilo que é necessário, que é a sua graça e a sua força. E portanto isso basta. Leva-se a fé no coração, o Evangelho na boca, para proclamar, e com a graça do Senhor tudo é realizado. Mas hoje quero-vos falar também de Santa Ágada. É curioso que ao longo desta semana temos falado de muitos mártires e amanhã continuaremos, mas Santa Ágada é uma das primeiras mártires cristãs. No início da perseguição do imperador Décio, ela foi perseguida, mas em primeiro lugar a sua perseguição aconteceu porque ela, natural da Catânia, ali na zona da Sicília, atraiu os olhares de um governador romano que sentiu-se encantado por aquela menina e tentou seduzi-la, mas ela, como tinha realizado um voto de virgindade, conhecendo apenas Cristo como seu esposo, recusou-se. Isto provocou a ira dele, acabou por a denunciá-la como cristã e, portanto, condenada, digamos assim, a um falso julgamento e depois sujeita a torturas horríveis, de facto. E nós ficamos sempre espantados como é possível estes mártires aguentarem este sofrimento atroz, mas a realidade é que Deus acompanha, Deus dá a força e dá a coragem para enfrentar coisas tão difíceis, como por exemplo foi colocada um cavalete para ser esticada, foi colocada placas de ferro quente sobre o seu corpo, acabaram por lhe arrancar um dos seus seios. Depois, nessa noite, não morreu, ela foi atirada, digamos assim, para a prisão, e São Pedro apareceu-lhe segundo uma visão e curou-a, e aqueles homens, apesar daquele grande milagre, não se convertem. Que é o coração que, quando está preso ao mal, quando não, digamos assim, quando a vontade se recusa, os olhos, por mais que veem milagres e ações de Deus, aquela gente não se converteu e acabou então por a matar. Mas apesar desse sofrimento, ela recebeu a glória dos santos, mártir de Cristo, testemunha do seu amor. É de facto um grande exemplo que no início da cristandade, digamos assim, levava muita gente à conversão. Hoje é um bocadinho esquecida, mas não deixa de ser uma grande mártir aos olhos de Deus e também certamente aos nossos olhos. Peçamos a sua intercessão para também nós podermos dar testemunho fiel.